Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Venha fazer parte dessa conversa você também. Somos uma ferramenta que ajuda lojistas de casa e construção a se transformarem em empresas capazes de vender pela internet. Nós temos ferramentas específicas e exclusivas para esse segmento. Imagina você, aí na sua loja, cadastrando seus produtos para vender pela internet. Você vai ter que pegar um por um dos produtos, tirar foto, tirar medida, tirar peso, ajustar o título, porque eu sei que aí no seu sistema você tem o título com palavras abreviadas, coisas desse tipo que não funcionam bem para vender pela internet. Para você cadastrar cada um desses produtos um por um, você vai levar um tempo enorme. E uma das nossas ferramentas tem um banco de dados com mais de 40 mil produtos prontos para você conectar o seu produto com o nosso e deixar o seu produto pronto para venda, com imagem, descrição, título, peso, medida, tudo prontinho para que você ganhe tempo. Com a gente, em uma semana você consegue cadastrar um monte de produtos e já começar a ver a venda acontecer no seu e-commerce. Segundo ponto, nós buscamos, consolidamos e lhe entregamos parcerias que fazem a sua empresa ganhar tempo, ganhar crescimento rápido. Nós já temos transportadoras parceiras e consolidadas que quando você contrata a nossa empresa, a gente já intermedia o contrato com essa transportadora e você já arranca vendendo com preço muito mais barato. Terceiro ponto. Ao trabalhar conosco, você conta com inteligência e expertise de mercado. Então a gente entende do seu negócio, entende como ajudar você e consegue, junto com você, a definir estratégias, posicionar preço, trabalhar formas para você se diferenciar. Importante também falar o que nós não somos. Nós não somos uma agência de marketing e nós não somos uma plataforma comum de loja virtual ou de marketplace. É importante trazer essa informação para você que você entenda que nós trabalhamos e geramos muito mais conhecimento e muito mais ferramentas e outras coisas que têm potencial para fazer o seu negócio crescer que essas outras empresas como agências e plataformas não conseguem entregar. Se você entende que o futuro da sua empresa precisa também de uma loja virtual, precisa ser capaz de vender para mais longe, entre em contato conosco, vamos conversar e lhe explicar tudo sobre como nós trabalhamos e como isso é possível. Boa noite, estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Balcão. Sou Sabrina Cunha e divido a mesa com meu sócio, Michael Anchal. Isso aí. Olá, pessoal. Então, sou o Michael Anchal e muito feliz, né, Sabrina, por estar aqui mais uma vez produzindo um conteúdo para os nossos ouvintes. Nossos telespectadores. Exatamente. E é legal também que a gente deixe um espaço, né, Michael, para que eles também possam, né, nos sugerir pautas, fazerem críticas, sugestões aqui para que a gente possa crescer profissionalmente nesse projeto, né? Exato. E levar cada vez mais conhecimento, né? Que a gente divide entre nós e os nossos ouvintes, porque a gente aprende muito a cada vez que a gente vem aqui e senta com pessoas que têm tanta experiência no nosso ramo, né? Sim, são pílulas de conhecimento, né? Isso, exato. E é tão bom porque a gente percebe que o nosso segmento, ele é um segmento que ainda está engatinhando, né? E contribuir para que a gente possa melhorar e crescer em conjunto é muito bom, assim, para a gente que é profissional da área, né? Com certeza. Temos um propósito, né? Isso. Graças a Deus. E esse projeto é viabilizado com o patrocínio da X10 Forro de PVC, Angelgrez e Angeltec, Eloja 360, Indústria Tedox, Quartzolite e Brasilite, Tintas Killing, Brasil Esquadrias e o apoio da Rede Alternativa e do Laboratório Bisque Criativo. Isso aí. A gente tem aquele probleminha de iniciar sempre e ter que ver se não esqueceu de nenhum patrocinador, né? Graças a Deus a gente tem, né, muitas empresas que estão auxiliando nós nesse projeto, né, Sabrina? É muito, muito satisfatório. E o episódio de hoje, ele é um assunto bem delicado, né, Sabrina? A gente, como loja de material de construção, temos um desafio enorme na parte da logística, né? Vamos falar assim,
que é um desafio tanto na qualificação da mão de obra, quanto na nossa preparação também, né, como lojista, e saber dar atenção para aquele assunto, né, que muitas vezes a gente acha que é só uma entrega, mas não é só uma entrega, né, às vezes vai além da entrega, né. É o pós-venda, né, que tem ali, né, o atendimento é tão necessário ali, que ele vai dar continuidade, vai fazer o fechamento daquela primeira venda, que tanta gente trabalhou para que acontecesse, né? Exato. E eu vejo que quando a gente tem uma excelência, e a gente tem empresas aqui no nosso ramo, e eu tive a oportunidade de trabalhar em uma delas, que é de Ferpan, que eles têm uma excelência na logística e na entrega. Exato. Que faz com que o cliente compre feliz, satisfeito por várias situações, pelo representante, pela empresa, pela forma como é embalado, mas assim, o que eles recebem lá no final, quando vai o entregador lá, que pelo menos na época que eu trabalhei lá, não tinha quase nada de rotatividade, então era uma pessoa que todo mundo conhecia, e eu tive a oportunidade de ver que no interior, por exemplo, as pessoas esperavam eles na porta para receber os entregadores, enfim, é um grande exemplo da qual eu participei já, né, ativamente, e vejo que serve para que a gente possa olhar para dentro das nossas lojas e ver como é que a gente pode ficar parecido, né? Isso. E quando a gente fala de logística, a gente não está falando somente da entrega da mercadoria em si, né? Sim. A gente também fala da parte do recebimento da mercadoria, da organização dentro do nosso estoque. E nós temos especialista aí hoje para dividir, né, a mesa com nós e tornar esse assunto mais relevante para o nosso segmento. Então, deixa eu apresentar o nosso convidado, que também já pode pedir música, né? Já pode. O nosso convidado de hoje, então, é consultor especialista no varejo de material de construção, com mais de 15 anos atuando no nosso segmento. Iniciou sua carreira como vendedor, passou a comprador e depois gestor de uma rede de varejo, atuando em negociações para o atendimento de mais de 50 lojas. Atualmente, atua como consultor especializado no varejo de material de construção, atendendo lojas espalhadas pelo país todo. Seja bem-vindo, Sidney. Obrigado, Marco. Boa noite. Você falou de um assunto que é de cair o cabelo, né? Então você trouxe já um careca aqui para falar de um assunto. Ele caiu o cabelo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sabrina, obrigado mais uma vez pela receptividade. E aqui a gente está para justamente falar desse tema delicado, desse tema um pouco complexo, desse tema que justamente é a parte de logística no segmento de materiais de construção. Estamos aqui para justamente contribuir com a nossa experiência prática dentro de loja de materiais de construção, conversando com muitas pessoas, com vendedores, com motoristas, com ajudantes, conversando com de fato quem faz a diferença, com quem mexe o ponteiro no final das contas dentro da loja, que justamente leva a experiência do consumidor de materiais de construção, que são as pessoas que estão em contato direto com eles. Então a gente vai falar muito sobre isso no dia de hoje. Isso aí. Já vamos iniciar com a primeira pergunta, então, né? Já que eu já gosto de ir extraindo já o conhecimento. Atualmente, a entrega rápida, ela é um diferencial. Existe alguma ferramenta, existe algum processo que o lojista pode fazer para melhorar a sua entrega? Legal, muito, muito, muito importante a tua pergunta, até porque quando a gente olha, quando a gente fala muito de mudança de mercado, mudança tecnológica, a gente fala muito de transformação digital, mudança no comportamento do consumidor, e muitas vezes a gente acha que tudo isso está relacionado à tecnologia. Mas muito além da tecnologia, é muitas vezes o comportamento e a exigência do consumidor. E aí justamente é o gancho da sua pergunta, entrega rápida. Aliás, fazendo um parênteses aqui até para começar, quando a gente olha outras empresas de outros segmentos, até do próprio varejo, quando a gente olha, por exemplo, Mercado Livre, o Mercado Livre deixou de ser uma empresa de tecnologia, de e-commerce, de marketplace, ela não é mais uma empresa desse perfil, ela é uma empresa de logística. Porque ela entendeu o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor, que não é só o comprar pela internet. É o comprar pela internet, ter a garantia que vai chegar e vai chegar rápido. Todo mundo aqui sabe, quem fez uma compra pelo Mercado Livre, pela internet, compra lá e já vai lá para ver onde é que tá o caminhãozinho entregando aquela coisa toda. Então a gente entende que essa mudança comportamental chegou numa transcussão. E a tua pergunta, se é um lojista, vem embarcada dessa mudança que a gente precisa entender. E aí vem essas dúvidas. Como é que eu faço para fazer a entrega mais rápida? Como é que eu faço justamente para ter um processo que dê produtividade para chegar à mercadoria, dada a exigência do meu consumidor que já comprou pela internet, o meu consumidor que já comprou pizza pelo iFood, ele já pediu lanche e foi entregue em 30, 40 minutos, e por que o material de construção tem que ir só amanhã de tarde para entregar a mercadoria que eu pedi hoje?
Então é um desafio enorme, porque assim, não é só o materiais de construção que está aqui nessa exigência de entrega rápida. A gente está vendo o nosso consumidor fazendo compras pela internet e tendo essa experiência. Então, no materiais de construção, ele está exigindo isso também. Aliás, porque ele tem mais possibilidades também de cotar preço e tudo mais, então ele vê mais possibilidades e nem sempre somente o preço é o fator decisor de compra do material de construção. É também a logística, tá? E aí, dado essa pergunta que você fez, existe uma série de fatores para montar essa estrutura de entrega rápida. Primeiro que a entrega rápida não pode ser confundida com uma entrega de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu tenho que entregar esse desafio de entrega rápida, mas, por outro lado, eu também tenho que olhar a questão dos controles internos. Tem muita gente que acaba, vamos focar na entrega rápida, entrega de qualquer jeito, ou seja, o cliente comprou na loja sem muito processo, já vou lá, carrego no caminhão, mando para o cliente. Era assim antigamente e tem algumas lojas, inclusive, que fazem isso até hoje. Não, então a gente tem que ter essa exigência de entrega rápida que o cliente está exigindo, mas eu tenho que ter, por outro lado, também o meu controle interno, aliás, porque é um setor muito sensível à questão da logística da loja. É um setor que a gente tem uma mão de obra, muitas vezes, que não é muito preparada e qualificada, é uma mão de obra de baixa alfabetização, e a gente precisa ter esse desafio de preparar essa mão de obra para fazer esse processo acontecer. Então, quando a gente fala em controles internos, tem que ter esse nível de organização para garantir que a gente tenha a curacidade de estoque. Para garantir que a entrega seja rápida, mas que também tenha mercadoria no estoque que está apontando lá no sistema. Então, tem vendedor que vende piso, e aí vendeu lá 150 metros de piso. Aí quando vai carregar, está faltando 25 metros porque deu furo no estoque, não tinha no sistema, não tem no depósito, e aí aquela entrega rápida acaba sendo frustrada porque tem que ligar para o cliente, desfazer a venda, convencer o cliente de comprar outro modelo, e muitas vezes acaba frustrando a experiência do cliente. Então, primeiro tem que ser esse desafio interno. Eu tenho que ter a garantia que o meu processo está bem estabelecido para que eu possa dormir tranquilo. Aliás, logística material você não dorme tão tranquilo, né? Se for de fato ter controle, né? Olhar o controle de fato verdadeiramente, vai ver que o estoque não está batendo, o inventário que ele faz no sistema talvez não é o mesmo que tem lá na... Então, assim, tem gente que até nem vai no depósito de medo, tá? Então, primeiro esse ponto, né? Olhar a organização interna para ter os controles. Segundo, eu tenho que ter um processo que faça esse controle, mas que ele tenha fluidez. Então, ou seja, eu tenho que ter uma equipe e aí tem que ter outro dimensionamento. Quanto de equipe que eu tenho que ter para que eu possa justamente atender essa demanda de exigência de entrega rápida e, por outro lado, também não exceder o custo, porque é muito maravilhoso falar que eu tenho que entregar rápido. É maravilhoso eu falar que meu cliente tem uma boa experiência comprando na minha loja. Tá bom, mas a que custo? Eu vou colocar 10, 12 caminhão lá para fazer entrega e atender toda a demanda do primeiro horário. Tem muito vendedor que joga pro primeiro horário. E quando você for fazer as entregas do primeiro horário, você tem que simplesmente ter lá o dobro de estrutura para você atender a demanda do primeiro horário. Então, o que acontece? Eu tenho que organizar minha estrutura para ele ter um equilíbrio entre a exigência da entrega rápida, que é a questão fundamental, mas também tem que ter um equilíbrio para a questão do custo. E aí entra a questão da produtividade. Então, eu tenho que preparar a minha equipe para eles entenderem justamente que, tá bom, quando o cliente pediu aqui, eu tenho que justamente ler, tem 3 entregas, tem que ter roteirização, tem que ter a parte do comportamento do motorista na questão da rota, porque muitas vezes ele desvia da rota, tem que ter o comportamento do motorista lá na parte de receber o cliente, ou seja, quando ele está lá dentro da obra do cliente, ele tem que ter o jeito certo de conversar com o cliente. Muitas vezes que nem é o cliente que está recebendo, é o pedreiro. E aí muitas vezes, para ser rápido, ele fala assim, tá bom, vamos descarregar aí, depois tu confere, depois tu assina o papel, tu passo por ele depois para pegar assinado. E aí vem o cliente na loja reclamar 2 semanas depois que foi um vaso quebrado, arriscado. Vem o cliente reclamar que foi entregue 2 metros, 3 metros de piso a menos, um piso quebrado. Então assim, tem que ter cuidado que não é só a entrega rápida. Ah, eu tenho que fazer entrega rápida? Tem. Mas todo o processo que envolve, eu tenho que estar bem amarrado. E aí é controlar tudo isso, que é um grande desafio. Desafio de produtividade e desafio de custo também, que é um grande gargalo do material de construção, que muitas vezes uma boa parte do custo está relacionada... Boa parte não, 50% do custo está relacionado com pessoas da loja como um todo, e uma outra parte significativa do custo da loja está envolvido com a parte logística. Que imagina, uma loja de materiais de construção generalista, ele vai faturar ali 30%, 35%, 40% de material básico, que é cimento, tijolo, areia, pedra, aquela coisa toda. Envolve um material humano para fazer essa operação muito grande. Então tem um custo em cima disso. Então eu tenho que ter esse processo bem estabelecido. E aí depois a gente detalha um pouco mais de como é esse processo. Mas eu preciso ter essa noção de custo, tem que ter essa noção de controle e tem que ter essa noção também da experiência do consumidor que está lá esperando a mercadoria para ser entregue. E tem toda uma loja que tem que ter uma engrenagem funcionando muito bem alinhada para fazer essa entrega dentro do prazo para o cliente e também
ter lucratividade no final das contas com o controle de custos, controles internos e principalmente o controle de estoque, para ter acuracidade de estoque. O que está no estoque, se tem 26 metros de piso, tem que ter 26 metros de piso lá no estoque. Então tem que ter esse controle também. E eu tô pensando, enquanto tu tá falando aqui, que aconteceu uma situação, um caso, e não foi uma vez só, tem sido recorrente, e é um erro muito simples de resolver, mas que acontece. Exemplo, nem sempre quem recebe a mercadoria é o dono da obra. Aí quem recebe lá é o pedreiro. E aí o que aconteceu já comigo, por 2 vezes agora nos últimos meses, nós temos um piso que ele é acetinado e o outro é externo. E aí foi pra loja, foi pra obra, e o pedreiro não sabendo, enfim, né, porque não sabendo, mas também não fazendo muita força pra saber. Ele colocou o produto externo dentro de casa, junto com o outro interno que tinha. Nossa, Só que aí tu vê, imagina a confusão que dá. Por quê? Porque a loja entregou um produto errado. E o pedreiro não falou nada. Só foram descobrir quando foi o dono da obra. E aí o dono da obra, obviamente, estava muito brabo. Porque o erro foi da loja. É obviamente que, se a gente parar pra pensar, não deveria ter sido assentado. Sim. Só que aí tu resolve de que jeito? Porque eu tenho um cliente final ali. Foi um erro da tua loja. E aí, às vezes, esses dias me chamaram para uma assistência por conta de uma situação dessas. Só que aí não tem muito que a gente Não faça. tem que fazer. E aí tu vê a importância da questão da logística ser alinhada e de a gente ter gente capacitada para entender essas coisas e poder ver essas diferenças. Porque na hora da correria, se não bem organizado, entregam qualquer coisa, né? Já entregam um piso diferente, com o nome. Tu imagina esses que tem o mesmo nome, só que um é para dentro e outro é para área externa, outro para área interna. E quem vai arcar com prejuízo, obrigatoriamente vai ter que ser a loja. A loja, não tem sem lógica, dúvida. né? Não tem, Tem a que- fábrica não tem nem como fazer nada e intervir, né? Exatamente. Não. Então só voltando também, para você me lembrou para complementar um pouco aquela pergunta inicial que você fez, de como fazer a entrega rápida. Então tem que ter a camada de preparo das pessoas, deixar claro que eles precisam, por mais assim, óbvio e simples que seja, o óbvio para essa turma precisa ser dito. Precisa entender que ele tem que minimamente cuidar o jeito que carrega o piso. Não é assim. Hoje tem os grandes formatos lá que não é mais como carregar o 33 por 33 e o 45 por 45. Bem Hoje diferente. tem que ser 2 pessoas quase para carregar o piso e o cuidado que tem que ter. Então tem que ter essa camada de preparo das pessoas daquilo que é o mais básico possível. Ponto. Segundo, aí sim vem o apoio da tecnologia, aí vem o apoio que muitas vezes tem gente que acha que ainda talvez seja coisa de outro mundo, mas não, tem a tecnologia e o cliente não tá lá com o iFood vendo que hora chega a pizza dele, que hora chega o hambúrguer, que hora chega a comida que ele pediu. Numa transcrição já tem ferramenta que dá esse direcionamento, esse dimensionamento de que hora vai chegar a mercadoria lá na obra, para resolver os problemas de quem está recebendo a mercadoria, para resolver os problemas que muitas vezes vai lá na obra e não tem ninguém lá para receber a mercadoria porque o pedreiro saiu para almoçar e ninguém avisou nada. Ou porque o pedreiro na sexta-feira, 3:30 da tarde, não se acha mais ninguém na obra. Aí você vai ter que voltar e fazer. Então, assim, camada de tecnologia para estar avisando o cliente, camada de tecnologia para estar também tirando foto, porque muitas vezes o grande desafio é, conferiu, mas aí, mais uma vez, volta lá na loja reclamar porque não sei o que, tinha um risquinho no vaso sanitário. Tem lá camada de tecnologia para tirar foto, integra com o sistema, tá lá. Então, quando o cliente vir reclamar, tá aqui, ó, entregamos aqui nesse local, desse jeito, dessa forma, tá aqui para você provar, entendeu? Então, assim, bota uma camada de preparo das pessoas e tecnologia que já ajuda você a ter uma boa experiência na entrega e uma entrega rápida, principalmente. O Rafa, lá de Imbé, lá da Carvalho, a gente estava conversando esses dias atrás, eu e ele, e o Leandro, que é o rapaz que está cuidando da parte da tecnologia dele, ele já está com uma situação que o entregador, o motorista faz a entrega, ele bota ali no aplicativo e a próxima entrega o cliente já recebe uma mensagem que a mercadoria já está em deslocamento. Eles têm uma tecnologia bem avançada lá, né? O Rafa é bem inovador, assim, né? Nas questões ali da logística da empresa dele, né? E não é coisa do outro mundo, não. Tem vários sistemas que já estão preparados para isso. Talvez o sistema da sua loja que está nos ouvindo aí já tem isso e talvez você nem saiba, nem foi atrás. Exato. De fato, não é uma coisa assim de bicho, não é uma inteligência artificial lá de Harvard, dos Estados Unidos. Não, é uma coisa já muito palpável, que já tem loja fazendo isso acontecer. E muda a experiência. Por que o material de construção tem que ser diferente do Mercado Livre, do iFood, da Uber 99, que for? Pode aí equiparar a experiência. E o consumidor sabe, depois que ele começa a ter essa experiência, se uma loja concorrente fizer, a experiência muda, ele vai dar preferência para a loja, tenho certeza absoluta. Não, no momento que a loja está preparada, está entregando esse trabalho diferenciado aí, ela se destaca no mercado.
E o nosso segmento... Até porque tu imagina que as pessoas estão correndo, né? E aí tu recebe uma mensagem, que é o que eles fazem lá, avisando, ó, está em deslocamento. Tu já consegue ver se tem alguém próximo, se vai ter alguém para receber. Não fica naquela coisa de deixar uma pessoa uma tarde inteira, muitas vezes, esperando e nem vai o material, né? Que isso também é uma outra coisa que deixa o pessoal muito pé da vida, né? Também. Deslocou uma pessoa para ficar na tua casa, daqui a pouco tu não tem essa condição... E aí chega na hora, não aparece, não ligam, não falam nada e só vão falar quando tu resolve ligar pra loja, né? E aí, quando entrega a mercadoria, tá tudo certo. E o pior é a pessoa ficou o dia inteiro lá aguardando e tu não entregou a mercadoria. Sim, acontece muito, muito mais comum que não entreguem, né? Normalmente quando atrasam assim, às vezes é porque já não conseguiram dar conta e já estão indo pro dia seguinte. Só que imagina todo o prejuízo que tem para aquela pessoa, uma frustração, né? Sim. E a gente sempre falando nessa parte de tecnologia, de vendas, e a gente já falando sobre vendas sobre o WhatsApp. E aí tu traz uma visão dentro do teu treinamento para entregadores ali, para motoristas, né? Sobre que muitas vezes o motorista, aquela equipe de entrega, ela é a cara da loja, né? Como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia, Sidney? Muito bem pontuado, Mike, porque o que acontece, mais uma vez, não me canso de falar, a mudança comportamental do consumidor, ele está ainda num nível que ele comprou uma vez da loja presencialmente, ele já confia na loja, ele já tem o cadastro lá, ele já tem o contato do vendedor, tem o WhatsApp dele. Por que ele tem que estar indo na loja para comprar cimento? Vai comprar 20 sacos de cimento e 2 metros ali. Por que ele tem que ir na loja? Será que ele tem que ver? Não, ele não precisa ir na loja. A não ser que ele goste muito da loja e tudo mais. Mas se é para comprar um produto que é commodity, ele pede pelo WhatsApp. O pedreiro lá mandou. Geralmente o pedreiro sempre pede depois que falta. Tá? Geralmente é assim. Né? Nas melhores lojas acontece isso. Né? E aí justamente o WhatsApp se tornou uma ferramenta que muda o comportamento de compra do consumidor, direcionando ele para comprar sem o ponto de contato na loja. E aí vem esse desafio que você mencionou. A loja torna-se a cara do motorista e do ajudante que vai estar lá indo lá na obra entregar a mercadoria. E aí muito da percepção de valor ou a percepção de marca da loja, que talvez pareça uma coisa um pouco distante, não, mas é a marca. O que é a marca? É o que a pessoa justamente tem de lembrança daquela loja. Ó, a loja os caras são legal, as pessoas são nota 10. Ou não, isso aqui vieram aqui, patinaram o caminhão aqui na obra, jogaram barro na parede que já estava lá chapiscado e tive... Essa é a percepção. Por mais que a loja faça um atendimento lindo, maravilhoso, uma loja bonita, investir um monte lá em piso, em monstruário, não sei o quê, mas se eu ir lá e virar a volta do caminhão na grama e estragar a grama do cliente, essa é a marca que fica em relação à loja, que são tudo um bando de incompetentes. Então aí o que acontece? Eu preciso levar esse nível de consciência para minha equipe de entregadores. Então eles têm que sair da loja, e tem que entrar na cabeça deles, e a gente fala no treinamento que eles são... E não é para convencer eles a fazer um trabalho bem feito. Não é conversa para convencer eles. É o que tá vindo no mercado como tendência. Eles são a parte fundamental e estratégica para fazer a venda acontecer. E numa transfunção mais importante ainda, porque a gente depende da recorrência de compra. A gente depende desse cliente que comprou o cimento, tijolo, areia e pedra, voltar na loja, comprar o acabamento, comprar a luminária, comprar o piso, comprar outras coisas que deixam margem, porque aquilo que a gente entrega não deixa margem. Então, eles são peças fundamentais para eles justamente criar essa imagem positiva da loja. Como que eu faço isso? Não adianta, eu tenho que ter uma boa comunicação, eu tenho que ter um alinhamento, eu tenho que ter um bom gestor de logística, isso faz a diferença, tá? Tem gente que tem que ter um pulso firme com essas pessoas, tem que ter pulso firme, porque assim, vai ter o cidadão que não vai vir trabalhar na segunda porque encheu a cara, vai ter aquele que pede vale adiantado na sexta-feira e não aparece no sábado para trabalhar. É um segmento difícil, a gente tem uma mão de obra de baixo nível. Então tem que ter alguém ponta firme ali na parte de logística para estar comunicando, cobrando às vezes um pouco mais duro e estar gerenciando esse processo. E aí essa pessoa tem que ser de fato ponta firme para estar segurando esse povo. Então tem que dar essa comunicação, tem que fazer reunião, tem que jogar o jogo deles, precisa fazer um churrasquinho, faz um churrasquinho para a turma lá. Fala de fato, convence que eles são de fato importante. Tira também o atrito, Marco, que há entre vendas e logística, que geralmente é uma confusão, cada um de um lado, cada um do outro. Às vezes a gente participa de alguns churrascos de loja e tudo mais, é logística de um lado, é a loja toda, né? É logística de um lado e o vendas do outro. Parece que é um time contra o outro, mas não é. Tem todo mundo que conversar junto. Todo mundo tem que jogar no mesmo time, porque é a venda que faz o negócio acontecer, mas de fato é a logística que verdadeiramente entrega aquilo que a venda prometeu.
Então, assim, nada acontece se não tiver logística num segmento tão dependente de mão de obra e de movimentação como o segmento de materiais de construção. Então, é importante que eles tenham, primeiro, clareza do que precisa ser feito. Então, tem que ter clareza que ele tem que chegar na obra e não pode patinar o caminhão, não pode chegar e talvez jogar a mercadoria de qualquer jeito ali. O cliente pediu para levar 2, 3 metros a mais. Bom senso. Primeiro, bom senso. Segundo, pode ser ponto de cliente comprar da loja A ou B, levar lá na escada, talvez tem que subir 3, 4, 5 degraus às vezes. Eu sei que tem cliente que exagera, tem que levar lá no 3º andar, subir escada, aquela coisa toda. E às vezes eles ficam meio frustrados com isso. Até que ponto deixa claro o que eu preciso fazer? O que eu preciso de fato entregar de experiência positiva? Então, muitas vezes eles não sabem. Muitas vezes eles acham que, meu trabalho, eu já fui entregador, antes de trabalhar na venda, loja pequena, cidade pequena, então não só de venda vive o vendedor. Então, fazia uma entrega, tinha que ir lá, faltava um motorista, tinha que ir lá, faltava um entregador, tinha que ir lá ajudar. E eu sentia muitas vezes que tem aqueles motoristas que estavam alinhados com a loja, chegava lá e abria o coração e falava em si a linguagem que a loja queria, mas também tinha aquele que jogava contra a loja. Aqui eu falo assim, meu Deus do céu, atrasou porque fizeram uma promoção lá, venderam mais do que tinham capacidade e agora tá lá um caos a entrega. Então, como é que ele vai comunicar isso lá na obra? Ele muitas vezes ele não tem noção, tá falando da boca para fora e muitas vezes tá queimando a imagem da loja. Então, tem que ter clareza na comunicação com essa equipe, que é tão, mais uma vez, um nível de escolarização baixo e tem que deixar claro justamente o que eles precisam fazer e falar. Porque somente assim que vai mudar o ponteiro na hora do atendimento deles. Senão, vai fazer o quê? Essa questão de falarem mal, eu vejo bastante acontecer, assim, é bem recorrente. O entregador sai de uma loja, vai no cliente, porque muitas vezes eu faço assistência, né? Então eu vou na casa do cliente final, né? E aí eu começo a conversar e eles falam, não, o entregador dele teve aqui e falou que aquilo lá é uma bagunça. E é desse nível, assim, que não dá, que eles não se comprometem. Mas é pura verdade. E aí eu fico ali, né? Não, pois é, tentando... Mas eu acho até muito antiético, né? Que aconteça isso. Mas não tem noção, né? Mas eles fazem. Ou também vão pegar um empréstimo lá de uma loja para outra. Chegam na loja do concorrente e falam horrores também. Porque lá é muito ruim de trabalhar, porque o pessoal é assim. Eu vejo que isso é uma coisa bem recorrente. Essa falta de preparo, assim, ético com os profissionais que trabalham no caminhão ali, nos entregadores, né? Só que às vezes é falta de desenvolvimento da loja, porque... Exatamente, é falta de alinhamento. Por exemplo, um exemplo prático. Outro dia numa loja foi entregar lá 10 barras de tubo de 100, não sei o que e tal lá, que foi feita uma promoção para vender porque tava parado lá de uma marca específica, ficou no sol, deu uma ressecada. O vendedor fez um esforço enorme para vender aqueles 10 barras de tubo lá, um esforço enorme para vender, mais barato, promoção, não sei o que, e aí o motorista chega na loja e fala, pois é, isso aí tava lá num canto, lá fazia um ano já parado lá, tava até no sol, tá tudo ressecado. Aí chega de volta no depósito, os 10 barras de cano lá, assim, meu Deus do céu. O esforço, faltou esse alinhamento, faltou essa comunicação. E aí é aquilo que acontece. Aquilo que muitas vezes nem sabemos que acontece. Sim. Que a gente tem lojista, tem medo de ir no depósito. Deixa o cara lá que ele resolve lá, é só treta lá, ele fica só dentro da loja, ponto, acabou. Eu vejo 2 problemas aí nessa situação que tu comentou. A primeira é a questão da cultura que não é bem definida na empresa, né? E é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Precisa ser definida a cultura ali, a missão, a visão, os valores, com cada funcionário que entrar, para que seja alinhado antes da contratação, como é que funciona aquela empresa, de que forma eles valorizam, o que eles enxergam, o que eles esperam da pessoa que está sendo contratada. E não de qualquer jeito coloca aí para quebrar um galho. Na hora da necessidade, né? Acho que isso é uma coisa que deveria ser bem organizada antes, porque o combinado é mais fácil até para poder cobrar. Olha, quando a gente conversou, eu te disse que seria dessa forma e tu aceitou. Então agora, por que não tá andando? Isso é uma situação. E a segunda que eu vejo que também é bem ruim, né? Mas como eu não sou lojista, eu só posso ver, é a questão da interação de cada funcionário com o outro setor. Isso acontece no financeiro também. Fica essas brigas internas ali, sendo que é uma coisa só. Eu preciso da logística, porque senão eu não consigo vender, preciso do financeiro. É uma única célula, todo mundo junto, né?
É um organismo só. Só que como o pessoal não passa por aquele outro setor ali, eles não sabem. E às vezes não é nem por mal, mas tu acha que funciona daquele jeito. Aí tu vai lá sentar na cadeira do cara e tu vai ver que não é assim. E aí tu enxerga de outro jeito. E o cara também acha que... o cara só tá lá vendendo, é almofadinha, não faz força. Não sabe como é que funciona lá dentro a pressão para que ele também consiga... Porque não é fácil fechar uma venda de um produto que tá parado, por exemplo. Pô, tu tem que te puxar. Às vezes tu passa uma semana inteira para conseguir fechar uma venda. Então, e a questão do financeiro é a mesma coisa. Então, acho que essa interação entre setores, ela deveria ser natural na loja para que isso seja minimizado, porque eu sei que não vai resolver 100% do problema, mas já ajuda, né? Quando tu tem um pouco mais de empatia, tu viu que o teu colega passa por aqui. Porque o pessoal da entrega, coitados também, né? Eles sofrem horrores. Vai trabalhar no calor, por exemplo. Eu sei porque eu carrego piso num dia que nem hoje. Nem sempre tu tá afim de carregar, mas tem que carregar no sol, na chuva. Não é agradável. Então, quem tá ali do outro lado, tu precisa também ter um pouco de empatia mesmo com o pessoal que trabalha no pátio, né? Porque eles é que fazem a força, né? Carregam nas costas um monte de coisa, enfim. Carregam a loja nas costas, pra resumir a história. Então na rua, no trânsito, aí chega lá o cliente já dá uma xingada. Tu sabe que o pessoal também não trata eles bem muitas vezes, porque são do pátio. Então são várias coisas que acontecem ali que a gente precisa olhar diferente, né? Para que a gente possa extrair também mais qualidade deles, porque senão eles ficam sempre sendo as pessoas que todo mundo destrata, né? O pessoal do pátio e tal. Pô, eles são de uma importância gigante, né? E nós, como lojista também, às vezes a gente faz tanta campanha pros vendedores. Sim. Vamos bater meta, vamos não sei o quê. E tipo, esquece que a galera do pátio ali, a galera das entregas, que faz a entrega da mercadoria. E ela também tá nessa corrente, né? Sim, faz parte do sistema todo, né? E eu te digo assim que eu demorei muito tempo para enxergar isso, tu entendeu? Porque a gente sempre foca na venda. Mas a gente esquece que toda venda precisa de uma entrega. E aí essa galera da entrega também merece a nossa atenção. Com certeza. E eu vejo que é bem bonitinho, vários clientes meus já têm esse hábito. Eles fazem um café de tarde e eles levam lá em algumas madeireiras menores, né? Eles preparam um sanduíche de todos eles, ali pelo meio da tarde ou no meio da manhã, e levam lá para cada um que tá chegando um copo de café junto com um sanduíche para eles, né? E eu acho que isso faz tanta diferença. É uma forma de acolher e também de valorizar aquele funcionário que tá ali, né? Que eles trabalham muito mais, gastam muito mais energia. Obviamente que sente muito mais fome também, né? É coisa simples que faz a diferença. Né? Não, e é bom a gente receber isso, né? Não, é agradável isso, né? E fazendo isso também, tu acaba evitando o quê? Aqueles desvios de rota, né? Que a galera para comprar o café, que daí, sabe? É aquela dificuldade toda. Estaciona o caminhão, muitas vezes, num lugar que não pode estacionar. Sim. Né? Então, quem faz isso, parabéns, eu ainda não faço, né? É muito legal. Eu tenho uma lista pra te indicar. Não, aí, ó. E outra coisa também, Sidney, a gente fala assim, tá? O entregador ali, o pessoal da entrega, ele vai na loja, né? Ele vai na entrega, vai na casa do cliente. Ele também, muitas vezes, ele pode ser o vendedor da loja, né? Nossa, e muito. Não somente o vendedor, mas também pode ser uma ferramenta de prospecção de obra. Porque naturalmente vamos imaginar que ele está fazendo lá uma entrega num condomínio. A loja lá está atendendo 2 casas no condomínio. Tem lá 7, 8, 10 casas no condomínio. Por que não estou entregando? Minimamente ele tem que pensar, por que não estou entregando para essas 2, 3 obras que está aqui do lado? Por que justamente eu não estou entregando material? O tradicional, o normal é ele entregar o cimento, voltar para a loja e ir para a próxima entrega e ponto, acabou. Agora, lojas que entendem que a mão de obra normal desse segmento vai fazer isso aí, o que ela faz? Tem iniciativas para fazer o incentivo dessas pessoas, tá? E aí a gente vê coisas das mais simples possíveis de fazer. R$50 por obra que você indicar e a gente conseguir fechar negócio que a loja não tenha iniciado a comercialização do material. Poxa, R$50, 2, 3, 4 obras dá R$250 no mês. Para uma pessoa que está ali com 2.500, 3 mil de salário, faz 10% do salário, às vezes, da pessoa. 10, 15%. Então, faz a diferença. Então, coisas simples. Mas tudo começa com o quê? Com comunicação. Eles entender minimamente que a loja precisa de venda. E eles são a cara da loja. E eles estão lá toda hora visitando obra, visitando condomínio, visitando loteamento, visitando um monte de lugar que muitas vezes estão as oportunidades estão ali expostas. E muitas vezes a gente vê aí a gente reclama de que a indústria vem vender direto, porque o atacado vem vender direto. Mas a telha, por exemplo, tem a telha
não sei se tem patrocinador de telha aqui, mas tem muita fábrica de telha que vai vender a telha direto lá na obra. E o próprio motorista, ele é preparado para entender também e fazer a rota lá no lugar das obras lá para ver se não pega contato. Mas é assim, eu falo isso porque a gente vive esse mundo e conversa com pessoas que estão lá nesse dia a dia, tá? Inclusive, meu pai é profissional de obra, ele é pedreiro. Comecei, antes de trabalhar em loja de materiais de construção, a trabalhar com ele em obra. Então, assim, literalmente... Passei por todos os setores da construção civil, né? Desde ajudante, né? Nem ajudante de pedreiro, eu era o servente, auxiliar do servente do ajudante de pedreiro, mais ou menos assim. Então, e foi. Então, assim, a gente conversa com as pessoas que estão lá e a gente vai até bem no fundo para entender com profundidade a origem daquele comportamento. Por que está se originando isso? Por que ele não traz a obra? Porque muitas vezes ninguém falou para ele que a loja precisa de venda, ninguém está falando para ele que muitas vezes a loja está com dificuldade em bater meta. Para ele talvez está tudo certo. Na cabeça dele, em alguns casos, por que eu vou falar assim, tem que entregar aqui também, é um morro ali, como é que eu vou descarregar? Então, nem vou falar, porque prefiro nem dar muita atenção para isso, porque senão vai vir entrega para mim. É mais ou menos assim a cabeça do povo. Então, iniciativas, coisas simples que vão fazer com que eles tragam, lá no condomínio tal, lá no loteamento tal, tem essa obra que a gente não tá atendendo. Tá? O vendedor também é assim. Eu, quando era vendedor, eu tinha esse conhecimento, essa iniciativa. De fato, a gente tinha uma diferenciação em si, mas tinha obra no caminho, no trajeto de cá, a gente sempre levava para não está atendendo essa loja, não tá atendendo essa obra, aquela coisa toda. Tem vendedor hoje que eu vou em loja que ele tem a obra na frente da casa dele, tá lá um sobrado, ele nem sequer... Quem é que tá atendendo lá? Não sei, é o concorrente, o caminhão lá veio entregar piso outro dia, não sei da onde, o outro veio entregar telha, não sei o quê, e ele nem sequer faz o esforço. Então, assim, é mais comportamental, culturalmente você implantar uma política que a loja, de fato, queira comunicar as pessoas com clareza, queira implantar um processo que se preocupe com a venda. Não é só, é para bonito. Não, é porque a loja precisa de venda. Às vezes os 5%, 10% que falta bater a meta é por conta de uma iniciativa de bonificar o motorista e o ajudante que não está sendo feito. E é coisa simples. Bem simples. Na SR Esquadrias, eu represento uma empresa de Santa Catarina e a gente vende só abertura de madeira. E aí tem um entregador, eu não sei se tu já conheceu ele não, o Deroni, porque ele já saiu e voltou, ele é meio empreendedor assim, mas ele trabalha afinco lá com o dono da empresa. E aí, quando ele desce de lá, ele desce com um caminhão cheio com as minhas entregas e de entregas de colegas, né? E ele leva o meu cliente no caminhão e fala, tu conhece? Tu comprou? O cara me comprou a porta. Tu conhece a porta-balcão lá da empresa? Não conheço. Então, vem cá que eu vou te mostrar. Ele sobe no caminhão com o cliente, mostra tudo que tem e aí fala assim, não, liga pra tua representante, pede pra ela, faz um pedido com ela. Eu já cansei de vender coisas assim, porque, claro, a gente oferece, mas vendo a qualidade do produto, o pessoal acaba se empolgando. Ele faz isso e ainda faz mais. Ele sai para fazer as entregas e daqui a pouco ele me liga. Sabrina, faz tempo que a gente não entrega lá no fulano. Ele não tá mais comprando da gente. E eu, mas daí ele tá falando fora da curva, né? Não, mas ele faz, de verdade. E ele sempre falava de um cliente lá de Canoas. Passou na frente, aquele cara, gente boa. O que aconteceu que tu não tá mais vendendo pra ele? Eu não, Deroni, eu tenho que ir lá e tal. E assim, poxa, é um baita de um pós-venda, né? Eu já vendi bastante esquadrias, na verdade, por conta dele, né? Obviamente faço minha venda, mas ele é o meu melhor pós-venda, né? Tá, mas ele tem um espírito empreendedor nele, né? Ele tem um espírito empreendedor, mas enfim, ele é um cara desse nível. Só que em algum momento ele iniciou, né, Michael? Hoje em dia ele tem essa... Tanto que ele saiu da empresa e voltou já e ele... praticamente é o dono, né? Porque ele conduz as coisas de uma forma que ele tem muita simpatia com o pessoal do interior. E acaba que os clientes ficam, não, Sabrina, o teu entregador veio aqui, me ofereceu tal produto, me mostrou e eu baixei a qualidade ótima, quero comprar. Poxa, parece absurdo, mas ele faz isso. Ele leva o pessoal no caminhão, ele sobe com o pessoal lá em cima, ele sabe quem são os clientes, ele conhece a rota dele. Se eu fico muito tempo sem vender, ele me chama a atenção. E nunca assim, de uma forma ruim, pelo contrário, eu adoro, né? Porque... qualquer brecha que eu deixei aberta, ele foi lá e fechou, né? Não, perfeito. Passa o contato desse cidadão aí, que já tem emprego pra ele. Né? Olha, ele tem uma pousada lá em Praia Grande também. Ah, é? Sim, ele é um amor. E um outro assunto, assim, polêmico, assim, dentro das lojas de material de construção. Cobrança do frete. Eu vejo, assim... que o cliente muitas vezes não quer pagar o frete, ou ele está disposto a pagar um frete de R$20, que não dá nenhum custo do operacional ali para fazer essa entrega.
como a gente consegue organizar essa parte da cobrança do frete? Boa. É muito polêmica, você falou, né? E outra, ainda há uma grande evolução nesse aspecto para o setor de materiais de construção. Porque o nosso cliente, ele paga lá 7, 8, 10 reais numa pizza, num frete de uma pizza, e ele não quer pagar, que vem com uma moto, né? E ele não quer pagar 15, 20 reais no frete de 20 sacos de cimento que vai com um caminhão, que tem todo carregar e descarregar. Então tem esse desafio de a gente educar o nosso cliente em relação a isso, tá? E aí o que acontece? Por que eu falo que tem uma grande evolução a acontecer? Porque, infelizmente, eu trabalho bastante em cidades pequenas, lojas de materiais de construção em cidades pequenas. Ainda há essa cultura, muitas vezes, das lojas não se unirem, de fato, em criar esse mecanismo para criar um padrão. Porque é óbvio, se uma loja cobrar e o outro não cobrar, o cliente vai, talvez, não só olhar o preço, mas vai olhar o frete, aquela coisa toda. Então, há essa dificuldade, muitas vezes, e não é, aqui, quem não é de uma tradução é consumidor, não é nem fazer cartel. É pelo menos ter o custo do produto, o custo do frete de levar até, pelo menos, bancado. Mínimo que seja, 20, 25 reais. Porque faz a diferença. Em alguns lugares, e é mais fácil implantar esse processo em cidades um pouco maiores, aonde que é uma venda, não depende muito do relacionamento em si, é uma venda um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais distante do que talvez aquela venda em cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, aquela coisa toda. Eu sempre comprei aqui, nunca paguei frete, por que agora eu vou pagar? Pelo amor de Deus! E aí abre e cede. Cidade grande não, é estabelecida essa regra aqui, talvez na cidade grande nem se converse direto com o dono, é um gerente lá e a política veio de cima para baixo, ponto, acabou. Fica mais, não que é simples, mas é mais fácil instalar esse processo dentro de lojas que estão posicionadas em cidades grandes, cidades médias e grandes, 200, 300 mil habitantes aproximadamente, mas é um grande desafio, porque hoje dentro de uma estrutura de custo de uma loja de materiais de construção, o frete, a estrutura logística em si, ela vai variar de 3 a 5% da estrutura de custo de uma loja. Então o que acontece? De qualquer forma, esse 3 a 5%, ele vai ter que ser composto dentro do preço de venda. E quem não precifica isso acaba que muitas vezes está trabalhando muitas vezes no vermelho ou no prejuízo. Então é importante entender essa lógica. Quando a gente fala de cobrar frete, não é nem cobrar os 3, 4% da estrutura de custo da loja como um todo. É minimamente tirar ali o dício. Tem gente que colocou boas práticas. A gente colocou a cobrança de frete não como nome frete. Colocou lá como ajuda diesel. 20 reais. Começou com 20 reais. Ajuda diesel. Outras lojas começaram com 5 reais. Ah, só uma ajudinha no diesel aqui com 5 reais. Aí do 5 passa para 7, do 7 passa para 9, depois vai para 11. Quando vê tá no 15, já começa a ir para a parte do 25. Mais que isso é um pouco difícil cobrar também, tá? Não que seja impossível. Então assim, há essa dinâmica e essa dificuldade, mas não é impossível para fazer esse processo. Outro ponto fundamental também, boas práticas. Primeiro, tem que vender a ideia para quem justamente vai vender para o cliente a parte do frete. Então ninguém compra o que não vende. E eu estou falando especificamente da equipe comercial. Muitas vezes há uma restrição e uma barreira primeiro da equipe comercial. Não, mas meu cliente não vai pagar frete. Não, nunca fizemos isso, por que eu vou implantar esse frete? Então há essa barreira. Então primeiro o lojista precisa quebrar essa barreira da equipe comercial em ter essa questão do frete. Lojas que obtiveram sucesso também, outra dica, coloca uma remuneração, um comissionamento um pouco mais agressivo na parte do frete. Então, você vai vender o frete? Vamos trabalhar internamente aqui para vender o frete. Vai cobrar 25 reais? Tá bom, te pago lá 10% do valor do frete. Opa, 10%, 10 frete, 250 reais já dá um valor importante. Então eu vou incentivando a equipe comercial a fazer essa cobrança do frete e eles também ganhando um pouquinho em cima disso também. Isso faz a diferença e eu acredito que essas iniciativas têm que começar aos poucos. Não adianta você chegar, não, agora eu vou começar a cobrar frete, ponto, acabou de tudo. Não, tem que começar aos pouquinhos. Lojas que fizeram isso e já estão em estágio avançado, já estão aí cobrando lá 40, 50 reais de frete, começaram aos pouquinhos. Só que tem um detalhe. Vou falar aí que, não sei bem certo o número, mas mais de 70% das lojas ainda não cobram. Infelizmente é isso. Mais de 70% ainda não cobram. Por isso que você me perguntou. E talvez é um pouco desafiador para quem está ouvindo do outro lado. Mas não sei, aqui na minha cidade, não sei o quê. É um desafio. E aí eu provoco você a pensar. Quanto talvez esse desafio que você enfrentou? Talvez o mercado não está mudando?
Nosso consumidor, mais uma vez, ele paga lá 20, 30 reais no Uber para ir daqui um lugar ao outro, ele paga lá o frete que veio do Mercado Livre. Menos de 70 reais, ele paga lá o frete. E coloca em percentual para você ver quanto que dá. Sim. Coloca em percentual uma pizza, que é 50, 60 reais uma pizza, ele paga 15 de frete pro motoboy. Quantos por cento dá isso? Dá 20% mais? Por que ele não pode pagar 20 no frete de um caminhão, truque, que vai com guincho lá para descarregar, tem uma empilhadeira, tem 2 pessoas, 3 em alguns casos, e ele não quer pagar 25 reais. Tu sabe que já teve situações assim, claro que não vamos chegar ao extremo, né? Mas já teve uma situação que ficou tão desagradável que eu disse pro cliente, então tá, é ali na esquina, né? Eu encosto o caminhão, tu carrega a mercadoria, o motorista chega na frente da tua casa e tu descarrega e eu te dou o frete. Aí ele, então eu vou pagar aí, já terminou, né? Você consegue cobrar lá? Consigo. Consegue. Lá tá, graças a Deus, assim, é um passo já de anos, né, que a gente vem. E só que assim, o que acontece? A gente analisa muitos números e a gente vê que o valor cobrado não atende à necessidade financeira do setor. E aí, muitas vezes a gente tenta aumentar a taxa da entrega ali, porém, como as outras lojas mantêm ela muito baixa, a gente acaba segurando para não ficar uma discrepância de valores, né? Os outros concorrentes também cobram, então. Cobram, mas só que assim, tipo, pouquinho. Atualmente eu tô querendo cobrar o dobro, entendeu? Do restante. Mas, enfim, é um processo que tá acontecendo, né? E houve apoio do vendedor? Você teve que incentivar isso também na parte de Sim, tá acontecendo, exatamente. Entendi. Eu ia brincar que é daquela série postei e saí correndo, né? Mas indústria não, né? Mas a distribuição tem um problema sério, porque o lojista não quer pagar também o frete para distribuição. E isso também, só que aí tu vê que é cultural mesmo, né? Porque quando a distribuição manda a mercadoria, eu já trabalhei em empresas menores que eles cobram frete para fazer a entrega, eu já tive tanto problema com o cliente de chegar lá e ele, não, esse frete aqui eu não vou te pagar. E eu, pois tu vê. E aí, é claro, como a empresa, a gente acaba facilitando, porque não quer perder o cliente, né? Porque nosso cliente é recorrente. Mas é a mesma cultura de quem, na verdade, não quer pagar o cliente final e o próprio lojista também não é satisfeito. Assim, já perdi pedido, por exemplo, se tu me cobrar frete, nem me manda. E é assim, 15 reais de frete. É só mesmo pra não dizer que não cobrou nada. Porque realmente o custo do caminhão é altíssimo, né? Aí tu imagina se o lojista que sabe de tudo isso não quer pagar o frete, tu imagina o cliente final. O cliente final, né? É uma coisa assim, lógica pra pensar, né, Marco, Sabrina? É uma coisa assim, lógica. Um caminhão, uma estrutura, não sei o quê, e não poder cobrar o mínimo de, sei lá, 25, 50 reais de frete. É uma coisa que se eu vir alguém de outro planeta e falar assim, meu Deus do céu, isso aqui não tá bem contada a história. E compara com outros segmentos, a gente tá muito pra trás mesmo. Sim, muito com certeza, eu também acho. Mas, tu às vezes... Começa a pagar o frete, tá, Michael? Não, mas eu não tenho muita dificuldade, né? Eu compreendo muito bem esse passo aí. E mais uma outra coisa, assim, a parte do material pesado, Sidney. Como é que tu vê, assim, a entrega desse material? Porque, assim, acho que falta um pouco de... sei lá ferramentas para facilitar a vida do entregador, né? Nem assim, aqui a gente já tentou instalar a venda do cimento de 40 quilos, né? Não pegou. Voltou para 50, sabe? Tipo assim, parece que as coisas não mudam para facilitar as entregas, né? Tem esse desafio. E aí, é uma lei que tá vindo aí que vai mudar isso aí, né? Se não me engano, até 2028 tinha lá um projeto de lei para mudar essa questão do cimento 50 quilos para 40, 25, não sei direito aí, mas é um desafio enorme. E aí, em vez de melhorar, só piora, porque o que acontece? O que é o piso? Antigamente, eu lembro, na minha época, 2007, 2008, era o quê? Era o piso 33 por 33. Quando muito, vendia o 45. Nossa, era maravilhoso, comparado com hoje entregar o 33 por 33. Você descarregava lá 200, 300 metros, era tranquilo. Hoje, claro, embora tenha empilhadeira e tudo mais, mas você pega lá um 90 por 90, você pega lá um 1,20. Cada peça com 17, 18 quilos, e vem 3 normalmente numa caixa. Exatamente. Além do risco de quebrar e tudo mais, tem o peso também, tem 2 pessoas. O peso e a dificuldade, porque como ele é grande, tu não consegue pegar que nem um cimento que tu põe, né? Ele tem todo um jeito pra tu pegar, senão tu realmente quebra, Exatamente. Né? Enfim, se machuca, né? E aí vou um pouco mais além também, a parte do a granel. Você pega ali lojas ainda que trabalham... Falo que ainda que tem muita gente parando de trabalhar e dando graças a Deus que tem um distribuidor de areia, de uma pedra brita que pega lá direto na
na pedreira, aquela coisa toda, o pedrisco, enfim, isso aí também há muita perda também. Então, quando você olha lá e faz um inventário de estoque, além da perda natural, né, de quando chega a mercadoria, quando chove, aquela coisa toda, tem a perda do material por conta da falta de preparo do material humano em operar esse tipo de produto. Estava falando antes, às vezes o cliente está lá reclamando que esse metro de areia de vocês aí é mais magrinho. Aí o motorista, o cara que carrega lá, vai falar assim, para mim não receber um xingão de novo, vou carregar em vez de 1 metro e alguma coisa. E aí esse 1 metro e alguma coisa, mais 1 metro e alguma coisa, quando vê no final dá lá um furo de estoque grande. E aí é areia, é pedra brita, é um valor agregado alto quando você olha assim. Então, a gente já chegou em loja aí de dar furo aí de mais de 300 metros de areia. E normalmente são itens que a gente comercializa com as margens mais... Sim, praticamente paga pra ter, né? Por quê? Porque é o item que inicia a obra muitas vezes, né? Aí tu pega uma brita, uma areia, uma pedra, enfim. Se for fazer a conta, muitas vezes ela não viabiliza. Vou vender só isso. Ele não viabiliza. Tem loja que literalmente que ele fala assim, até a gente visitou uma loja outro dia que o lojista falou assim, eu não vendo, ele se dou o luxo de não vender areia, pedra brita, pedrisco, essas coisas. Por quê? Porque tem um distribuidor que vende aqui. Isso é bom. Agora, se não tivesse esse distribuidor, eu teria que ter, porque talvez eu ia perder venda para a loja, para outra loja, e essa venda da outra loja ia se tornar uma venda de outras coisas complementares. Então, se ele compra só do distribuidor que vende somente esse perfil de produto, ok, é até um favor que faz para a loja. Mas agora, se tem um concorrente que vende o mix como um todo e complementa também com material a granel, é um risco do cliente comprar e fazer a cotação, fazer aquela compra inicial, tudo na mesma loja. Dificilmente ele vai, vou comprar só areia aqui, depois vou comprar a pedra na outra loja, vou comprar o cimento. Não faz, ele faz o bolo todo, faz o orçamento, deu mais barato, ponto, acabou. Geralmente é assim. Tem esse desafio também como um todo. Eu não posso me dar o luxo, né? É o sonho de todo mundo, né? Mas... Não tem distribuidor grande lá que atenda na tua cidade. E todas as lojas que são, eu não digo que são concorrentes, né? São parceiras. Todas as lojas têm toda a linha, né? Então eu também não posso... No momento que eu querer parar de trabalhar com esse produto, eu vou abrir a porta pro cliente ir para outra loja, né? E se o cara for bem rápido, ele já vai amarrar a venda ali, né? Perde, não perde? Fica aquela questão, vou perder o cliente, não vou? A gente já em algumas lojas fez esse teste, tirar um produto ou outro. Tá bom tirar, por exemplo, eu lembro de uma loja, a gente tirou o tijolo. O lojista todo animado, vamos tirar o tijolo, que só dá trabalho, não tem mão de obra, aquela coisa toda, não sei o quê. Tirou o tijolo. 6 meses depois... teve que retornar o tijolo porque ele entendeu que estava perdendo o cliente. Não estava perdendo venda, ele estava perdendo o cliente. E a gente volta no conceito da recorrência de compra. A importância de eu conseguir pegar esse cliente no início para mim conseguir dar sequência na jornada de compra dele. Então, se o tijolo ele não participa, o tijolo está lá em tal lugar, às vezes ele comprou lá o cimento junto, comprou lá a pedra brita, comprou lá a parte do ferro e tudo mais, e ele vai dar sequência naquela loja se for feito um trabalho de acompanhamento, como a gente já falou em edições anteriores. Então, a gente já testou em algumas lojas e, de fato, é importante tem que ter. Infelizmente, é um mal necessário, como muitos dizem por aí. Sim. E assim, a gente está falando de entrega e tudo mais. E a parte de recebimento de mercadoria. Como é que assim, hoje eu vou ser bem sério para ti, assim, eu tenho uma certa dificuldade no processo de recebimento. Tem algum processo desenhado? Não... Olha, a gente é muito carente também nisso, porque o que acontece? Geralmente, quando chega a mercadoria, chega o caminhão da transportadora, todo naquela energia de descarregar aquilo lá e ponto, acabou, e a gente assina só 10 volumes, ponto, assina e ponto, acabou. E aí, muitas vezes, quando a gente abre os 10 volumes, tá faltando um item, faltando aquele outro, porque a indústria pode ocorrer problemas de conferência e tudo mais, e ocorre, não é que pode ocorrer, ocorre. Já Sim. Em lojas que a gente implanta um processo de conferência um pouco mais afinado, a gente identifica esses problemas por conta da indústria, porque assim, nem sempre é uma máquina que está lá separando a mercadoria, muitas vezes são pessoas, são né? pessoas, tem um material humano lá operando a mercadoria. Então, o que seria, vamos dizer assim, no melhor dos mundos, um processo ideal? Então, eu tenho que primeiro começar aquela historinha lá de organizar bem a base de cadastro da loja. Então, eu tenho que organizar a classificação mercadológica, grupo, subgrupo, eu tenho que organizar a parte ali de código de barras, eu tenho que ter, por exemplo, equipamentos, tá? Eu tenho que ter um sistema que possa me dar a possibilidade de eu fazer um pedido de compra por dentro do sistema. Então, por exemplo, estou emitindo uma negociação com o fornecedor. Então, eu faço a emissão por dentro do sistema. Eu faço análise inicialmente, quando o comprador vai ter o ponto de partida de uma negociação de compra, uma reposição, ter uma análise por dentro do sistema.
ter uma base de cadastro alinhada para que ele consiga fazer essa análise. Depois ele possa emitir o pedido por dentro do sistema, ou seja, estou lá comprando tubos e conexões, estou lá com um fornecedor tal, eu vou lá e faço esse pedido por dentro do sistema e eu consigo registrar essa negociação que eu fiz com o fornecedor. Olha só que interessante, eu consigo registrar o preço, eu consigo registrar as quantidades e eu consigo registrar as condições comerciais negociadas, prazo de pagamento, entrega, aquela coisa toda. Ou seja, a partir dali eu tenho uma referência, tá? O que não acontece na grande maioria das lojas. Mas tem algumas lojas que já estão nesse processo implantando, a gente está acompanhando, é muito interessante. Não é um processo de 1 mês, 2, mas é um processo ao longo do tempo que vai sendo implantado. Então eu já parto de uma organização já na cadeia de suprimento, quando eu começo a fazer a compra. Então, a partir disso, o comprador emite o pedido, já está lá, não é o pedido da indústria, é o pedido do sistema da loja, para ele repassar lá para o pessoal da logística fazer o recebimento, tá? E aí esse recebimento, no melhor dos mundos, né, num processo bem estabelecido, quando a mercadoria é emitida a nota fiscal lá pela fábrica, automaticamente já vem o XML e é feito o que a gente chama de uma pré-entrada. O que é a pré-entrada? É o lojista, ou a pessoa responsável, ter um processo lá que ele já faz como se fosse um lançamento prévio. Ele não registra estoque, não registra custo, nada. Ele faz um lançamento prévio e já faz o que? A conferência, o cruzamento das informações. O que é o cruzamento das informações? Aquele preço que negociou lá no tubo de 100 é o preço que realmente está vindo na negociação versus a nota fiscal? É a mesma quantidade? Porque acontece de duplicar um pedido, às vezes. Acontece de alguns representantes comerciais colocar um pouquinho a mais, bater uma metinha no final do mês. Acontece. Eu já trabalhei com compras e isso... não é ficar olhando atravessado. Acontece. Então, esse processo de conferir a condição comercial. Às vezes eu estou lá com uma negociação, negociei um preço de à vista, mas para pagar em 30, 60 e 90, sai um pouco do escopo do representante, precisa de uma autorização de um gerente, só que aí na hora de emitir o pedido acaba não indo à condição comercial e acaba emitindo diferente da negociação. Então você cria um crivo ali para filtrar esse tipo de anomalia na negociação, na quantidade, no preço, aquela coisa toda. Então essa pré-entrada e essa pré-conferência é para isso, tá? E aí o que acontece? Feito essa conferência, a gente vai para um processo feita essa conferência virtual, a gente vai para a conferência pela entrada. Então, por exemplo, quando chega a transportadora, não mais eu assino só os 10 volumes que veio. Agora eu tenho que negociar com a transportadora, obviamente. Lojas que passam por esse processo, é um atrito no início, porque geralmente a transportadora não quer mais entregar, geralmente a transportadora chega lá depois do horário, não sei o quê, deixa por último a entrega, porque lá é mais demorado, mas é natural. Tem que só sair dali a transportadora com o canhoto assinado depois que tiver conferido item a item. Talvez tenha gente perguntando aí, Sabrina, mas é um processo demorado, é burocrático, de fato, com o que é feito hoje é bem diferente, porque o que acontece? Não há conferência hoje na grande maioria das lojas. Há conferência, depois lá conferiu, tal, beleza, show de bola, mas depois que já está a mercadoria, depois que já está assinado, depois que já tem o processo da mercadoria lá na loja. Então, o ideal é que se confira ali com os volumes. Depois, fez a conferência, ok? E aí, geralmente, boas práticas induzem a fazer o processo de conferência cega, que é o quê? Você não dá o espelho da nota fiscal ou a nota fiscal para a pessoa conferir. E a conferência é feita via código de barras. Claro que numa tradição nem tudo dá para fazer código de barras. Então, chega lá piso. Como você vai conferir piso pelo código de barras? Chegou lá cimento. Não tem como. Então, tem que ter essa flexibilidade e entender e organizar. Aí o que acontece? Feito essa conferência ali, a conferência cega é para bater o que de fato foi lançado no sistema, e aí eu vou conferir duas situações. Eu vou conferir o que veio da indústria, fazer esse cruzamento, se está certo, e principalmente o que eu lancei no sistema. Porque numa transmissão existe alguns perfis de produto que tem que fazer o tal da conversão de embalagem. E o que eu vejo de confusão, de estoque errado, de estoque ineficiente que não bate, que custo está errado por conta da conversão de embalagem. Por exemplo, parafuso para vaso. Vem lá, a indústria vende pacotinho com 50, um valor específico. Aí o lojista vende o parafuso individual. Aí ele lança lá de qualquer jeito, não faz a conversão de embalagem, e aí vai o custo todo errado para o sistema, na hora do inventário. Então, conferir também o processo de conversão de embalagem. E aí, depois desse processo já validado e ok, pronto. Aí depois vem um outro processo ainda. É longo, né? Dá trabalho. Não é tão simples assim. Vai quase um ano para implantar um processo, né, em loja que talvez não tenha nada iniciado. Depois da conferência,
física dos materiais, eu recomendo que também faça-se a conferência do espelho da nota fiscal de entrada. O que é a conferência da espelho do nota fiscal de entrada? Você fez o lançamento, outra pessoa vai analisar ali quantidade, você fez a conversão de embalagem, porque antes você estava conferindo fisicamente, agora você vai conferir no sistema, virtualmente. Fez análise de variação de preço. Faz análise de variação de margem, faz análise da precificação, ou depois precifica, e você faz essa análise separada. Mas você tem que conferir, eu chamo de auditoria do processo da nota fiscal de entrada. Nas lojas que a gente acompanha, é tudo mapeado e descrito, no POP, que a gente chama, que é o procedimento operacional padrão. Depende de uma pessoa? Não, depende de um processo escrito. Troca a pessoa, tem um processo escrito ali, tá? Então, o procedimento operacional padrão vai mostrar como tem que fazer essa conferência. E aí, para finalizar, esse espelho de nota fiscal de entrada deve ser assinado por uma pessoa que validou essa conferência. Validou essa conferência, não somente a física, mas também essa conferência dos dados e as informações que foram imputadas no sistema, que registrou custo, registrou preço de venda e registrou lá todas as quantidades. E aí assina e arquiva esse espelho da nota fiscal de entrada. Então aí se encerra o processo do recebimento da mercadoria. É um processo amplo, um processo longo, complexo, mas não é impossível de implantar. E Mais também... uma vez, só para fechar, não é tão simples assim que vai implantar de um mês para o outro. Então, a gente está implantando em loja, vai por etapas. Primeiro vamos começar aqui a cadastrar os códigos de barra, tá bom. Agora vamos começar a conferir só as notas que vem do fornecedor tal, que é mais fácil. Depois vamos para outro, e assim vai. É que depois de implantado o processo, as coisas ficam mais simples, né? Até que se chegue lá, realmente, né, demora. É como tu trocar de coisa fiscal, esqueci a palavra. Contador. Contador não, regime fiscal. Exato, regime tributário. Para que tu faça isso não é tão simples quanto parece. Tu vai ter um processo ali de um ano para conseguir passar de um para o outro. Porém, depois que tu faz isso e alinha todo o teu sistema, é outro tipo de vida que tu tem lá internamente, de conferência e tudo mais, né? E a questão da implementação de pedido ali, de conferência, é a mesma coisa. Porque parece muito ruim para quem está escutando de fora. Mas olha a quantidade de problemas que tu já vai, na raiz, evitar que ele aconteça. E a margem é o que sustenta uma loja. Se tu começar a vender um produto lá, daqui a pouco, a gente está falando em os parafusos ali de vaso, né? Que são vendidos ali de dupla, se eu não me engano. Mas a gente também tem produtos muito mais caros. Que se tu errar uma margem, tu entrega com prejuízo um produto inteiro. Então, isso vai evitar que tu tenha a falta do ganhar ali na frente, porque tu vai estar dando... Né? Eu sei porque eu tenho clientes que já me compraram produtos que foram vender na hora de vender, fizeram errado a margem e fui olhar, já era tarde, eu tinha vendido todo o meu estoque. O próprio piso, né? Tem ali a conversão das embalagens. Sim. 2,25, piso com 2,5, piso com 1 ponto alguma coisa. Essa conversão de embalagem ali na entrada também impacta no custo da mercadoria e impacta no final na margem também. Então, exato. Cuidado com esse ponto. E uma margem errada dá um prejuízo muito grande para uma loja, né? Então, essas questões todas parecem muito complicadas e de fato são, né? Porque não é tão simples, mas depois que aquilo começou a andar e todo mundo estiver trabalhando com o mesmo fundamento, né? Com o mesmo objetivo ali, vai facilitar muito para quem é lojista, né? Por que demora bastante tempo? É organização, né? Por que demora bastante tempo, como eu mencionei? Porque o que acontece... Naturalmente, as pessoas não vão aceitar esse processo. Então, as pessoas que sempre fizeram a conferência manual, sempre fizeram aquela conferência daquele jeitão antigo, vai ter essa barreira cultural. E algumas pessoas vão sair, aí a gente sabe que a rotatividade também é grande. Então, ao longo do tempo, as pessoas que vão entrando já sabem que aquele processo é daquela forma. Então, fica mais fácil. E aí, uma dica que dou é, sempre tenha o procedimento operacional padrão, que é aquilo descrito. Como é que tem que ser no detalhe? A gente faz no detalhe. Como é que tem que ser? Como é que tem que ser o cadastro do código de barra? Como é que tem que ser a leitura? Quais itens confere com o código de barras? Quais itens confere só na embalagem? Como que é o detalhe e o que faz quando tem as anomalias? Ou seja, deu um problema aqui, como é que eu faço? Porque geralmente, quando está tudo acontecendo certinho, não tem problema, faz o negócio acontecer. Mas agora, quando é que deu um produto errado? Estou conferindo de correções, veio menos, o que eu faço? Volto para o comprador, mando a transportadora de volta, no detalhe, anotando no procedimento operacional padrão, para que as pessoas que estão fazendo lá justamente entendam o que fazer. Porque para você pode ser óbvio. Muito óbvio, mas para as outras pessoas que estão lá na operação, talvez não seja tão óbvio. Não, e dá autonomia, né? A pessoa já sabe o que ela tem que fazer, ao invés de ter que sair correndo atrás de alguém para ver como é que faz, e segura uma transportadora e liga para um representante, já sabe qual é o passo a passo, já faz o que tem que ser feito e já se resolve ali na raiz mesmo, né? Exatamente. Você não pode, você tem que dar autonomia com certa limitação. Sim. E você não pode, se você não tiver isso descrito, você vai dar autonomia para quem não tem
capacidade, muitas vezes, de tomar alguma decisão. Então, a decisão não pode ficar ali na operação. Tem que estar certinho, detalhado o que tem que fazer na hora de ter algum problema ou alguma anomalia, como tem lá no procedimento operacional padrão. Quem está... pesquisa, procedimento operacional padrão. Está ali no detalhe, vai ter os modelos da internet, você baixa aí porque é muito interessante e ele te dá um norte de todos os processos, não só na logística, na entrada de mercadoria, mas qualquer processo você consegue estabelecer qual é o padrão que você quer para aquela operação. Aí você não tem mais falar assim, não, mas não foi falado para mim sobre isso. Não, está aqui escrito. E o ideal ainda é que o pessoal assina, o responsável assina para fazer aquele negócio acontecer conforme está escrito lá. Isso aí. Sensacional, né? A gente já teve uma pessoa que veio aqui, o Rafa, né? Da Construir lá, que ele faz exatamente isso, assim. Eles passam o passo a passo com cada funcionário que eles contratam ali, eles leem junto com ele, né? Maicon, e para ter a ciência que funciona assim, quando for assim, inclusive nas anomalias até ali, né? Na parte de venda, na parte de entrega, tudo todos, que tem, todos assim, pode acontecer isso, e quando acontecer isso, tu vai passar para cá, tu vai ir assim, e aí o pessoal trabalha com mais autonomia limitada, mas ao mesmo tempo a pessoa consegue sair daquele problema sem ter que estar chamando todo mundo para resolver, né? E o funcionário não começa a trabalhar sem ter passado por esse processo de educação, vamos dizer assim, né? Daquele primeiro treinamento de como trabalhar na área que ele foi contratado. Porque essa resistência que tu falou, a gente tem naturalmente, né? O ser humano, né? Inclusive a gente, quando vai mudar qualquer coisa, a gente até tem um pouco mais de conhecimento, mas a gente sempre fica, não, mas peraí, por quê? A gente até aceita porque a gente entende que vai ser para um bem maior, né? Sim, mas a gente já teve problemas na vida em algum momento de, nossa, esse procedimento não era assim, eu não vou fazer porque sempre deu certo. Então é da natureza humana. Mas quando a pessoa já entra sabendo quais são as regras e o que pode ou não fazer, fica muito mais fácil de tu, inclusive, ser gestor de alguém assim, né? Exatamente. Tu gerir melhor a tua equipe, né? Além do POP, só para finalizar, além do POP, que é o procedimento operacional padrão, esse bem legal. Tem uma camada um pouco superior, que é um pouco mais ampla, que é o descritivo de cargo. Que ali ele informa dentro de cada função qual que é o objetivo geral da função, qual é o objetivo específico, principalmente quais são as responsabilidades, o que ele tem que fazer. E não é nem a rotina dele, é a responsabilidade. O que ele tem que entregar como responsabilidade dentro daquela função. E depois tem quais são as competências que ele precisa desenvolver. Então, eu contratei alguém para fazer a parte lá de logística de entrada de mercadoria. Quais são as competências? Você tem que ter lá a competência, todas as funções que eu coloco lá no descritivo de cargo tem que ter a competência de iniciativa, ou seja, fazer as coisas sem ser mandado. Então tem que estar lá. Então você cria um compromisso de desenvolver na pessoa, eles têm que se desenvolver a parte da iniciativa. E aí tem as outras competências. Então tem a descrição lá do que é a função, objetivo geral, objetivo específico, responsabilidades, competências, e aí você atrela também alguns indicadores. Dependendo da área, você vai colocar indicadores. Então, na parte de logística, qual que é o indicador que eu posso colocar? Nível de acuracidade de estoque, nível de perda de estoque, nível de baixa... De acertos lá, de acuracidade de estoque, como eu falei. Então, esses indicadores você atrela e você mensura ao longo do tempo a evolução dele e daí está atrelado à função que ele está exercendo lá. E aí, dá trabalho? Dá. Mas deixa claro que a pessoa precisa exercer para fazer a função dela funcionar com maestria. E ela também já vai saber o que ela precisa prestar atenção. Porque, bom, eu sou responsável por esse indicador, então eu tenho que cuidar disso. Claro. Né? Automaticamente ela vai poder ficar se monitorando de acordo com o indicador. A clareza das coisas, olha, facilita tanto a vida de tanta gente, né? As coisas virem as claras, né? Às vezes, o lojista tem medo de olhar o estoque. Eu tenho certeza que tem, porque eu tenho muitos clientes que passam por isso ali, sabe? Fala lá com o fulano. Lá. Exato, assim, eu vejo mesmo. Tem lojas que eu não consigo entrar para olhar estoque. Assim, eu teria muito mais autonomia, por exemplo, de ir lá contar um estoque e passar lá direto no comprador, quem não tem, né? Ou que não sabe, ou que não tá ajustado no sistema. Tu tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que não dá, porque eu não consigo chegar, não consigo acessar. Eles também não sabem onde é que estão as coisas. É bem complexo, assim. Então, dificulta a vida de todo mundo, inclusive do representante. Que poderia, às vezes, quer facilitar e não pode, porque não tem esse acesso, né? E quem sai ganhando no final das contas é o consumidor final, né? Porque ele vai ter um atendimento com muito mais excelência, não vai ter esse problema que é horrível de tu vender uma coisa que tu não tem, e aí depois às vezes o vendedor até se puxou para vender aquele produto, poderia ter vendido o outro, e o cliente naquele momento teria aceitado o outro.
Só que depois, porque não teve, aquele ali virou objeto de desejo e ele não abre mais mão. Exatamente. Porque as pessoas são assim, né? Então, assim, tu tendo esse processo que aparentemente é muito complexo e dá um pouco mais de trabalho de implementar, no final de tudo isso, o resultado é muito positivo, porque com toda certeza, como tu bem disse numa outra ocasião, as pessoas pagam mais caro para esse tipo de coisa. Para serem bem atendidas e para chegarem... Tu tá fazendo uma obra, tu quer chegar na tua obra final ali, tem um pedreiro que tá esperando, tu paga dia, a hora, enfim, já tem milhões de coisas adversas que acontecem numa obra. E ainda tu tem que administrar os erros da tua loja que tu tá te fornecendo no material, sabe? Já, a obra por si já é um... Já é um estresse. Já é um estresse, é. Já é um estresse. E aí tu vai contratar um fornecedor que aí te gera ou mais estresse dentro da obra? Não tem. Sim. Não e aí tem quando tu sentido, leva a né? solução, né? E tu não é mais visto como a loja que dá o problema, mas sim a loja que não deu o problema. Exatamente. Aí tu ganha o cliente, né? Exato. Faz a diferença. Faz mais a uma diferença. vez, não seja mais um problema na vida do seu cliente. Que nem você falou. Obra é um caos. É o pedreiro que pede dinheiro adiantado e não aparece. É o orçamento que estourou. É a obra que está atrasada. E aí você vai na loja, mais uma treta, mais uma confusão que não chega material, com o vendedor que vende produto errado, vende produto que não tem. Aí você acaba com a experiência do consumidor. Exato. E aí o que acontece? O consumidor, na próxima vez, ele vai escolher entre comprar um iPhone novo ou reformar o banheiro. Ele vai comprar um iPhone novo. Ele vai escolher reformar lá a área de festa ou viajar para o Nordeste. Ele vai fazer esse tipo de comparação. E ele faz. Sim. E aí ele sabe, dor de cabeça. E sabe o que é pior? O vendedor na loja ele incentiva esse caos ainda. O cliente chega reclamando, e aí o vendedor fala assim, pois é, a obra é uma treta, é uma confusão, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Você já viu? Não tem o vendedor de carro. Você já viu o vendedor de carro falando mal do carro? Tá comprando um carro aí, o seguro? Rapaz, 5 mil reais o seguro. Pneu, então, esse pneu Aro 18. Jamais o vendedor vai falar isso de carro. Por que o vendedor de materiais de construção faz isso? É bizarro, né? É complicado. Mas... É verdade, é cultural já, né? Porque todo mundo faz isso mesmo. Exato. É enraizado. É isso aí. Mais uma vez, né, Sabrina? Vamos lá, né? Foi um bate-papo maravilhoso que também vai servir para muitas pessoas, né? Muitos dos nossos clientes e até quem não é nosso cliente ainda. Mas todos esses conteúdos que a gente tem trazido aqui com o Sidney têm sido bem importantes para que a gente possa ajudar o pessoal que está ali na linha de frente e que às vezes não sabe nem para onde ir, porque é bem complexo ter uma loja de material de construção, né? Porque não é só uma parte, né? É um todo e cada pedacinho que a gente vai desmembrar é um monte de coisa complexa para resolver. Exato. Então, assim, parece muito simples, mas é bem complicado, né? E com o mercado cada vez mais exigente que a gente está tendo nesse momento, e acredito que só vai vir a piorar nesse aspecto, a gente vai ter que, infelizmente, levantar, tirar a bunda da cadeira e começar a fazer as coisas diferentes para que a gente não seja engolido literalmente pela concorrência, né? Exatamente igual o Drebs diz, né? Tira a bunda da cadeira. É, exatamente. Tem que tirar a bunda da cadeira, porque não tá fácil. É isso aí. E gostaria também de passar para todo o pessoal aí o teu Instagram, Sidney, para o pessoal poder acompanhar. Certeza que você vai passar pra turma acompanhar. Tem Vamos umas lá. fotos dos pisos lá, todo bagunçado. Ele faz deve ser de uns outra marca. conteúdos lá pra É de outra marca. sensibilizar a turma, né? Instagram, @SidneyLasta. É um Instagram que a gente leva muita informação do segmento de materiais de construção, dados de mercado, pesquisa e, claro, boas práticas de gestão. A gente está aí rodando 5, 6 estados todos os meses para justamente levar esse conhecimento e compartilhar essas boas práticas. E também, Maicon e Sabrina, as más práticas. Aliás, o mais importante de saber o que fazer é saber também o que não fazer. O que as lojas fizeram de errado, que não deu certo, que é importante você ter esse atalho de não fazer também, e a gente coloca tudo isso lá no nosso Instagram, @SidneyLasta. E, inclusive, eu também volto a falar, porque eu faço bastante consulta no teu Instagram pessoal para a minha vida profissional. E, assim, tem muito material valioso lá e tá acessível para todo mundo, para quem quiser chegar lá, começar a seguir, olhar os vídeos que são, acho que praticamente diário, sempre com insight, com informação. É de graça, né? Ele tem uma mentoria maravilhosa e, enfim, dá para entrar em contato com ele também. O Maicon faz, né? Eu já tive a oportunidade de entrar ali no canal e olhar junto com o Maicon. O material é excelente, né? É bem direcionado para a tua loja, com todo o pessoal ali. Mas, independente disso, ele já tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo no Instagram, que já ajuda muito todo mundo para dar o primeiro
Já dá pra dar aquela arrancada. Exato, né? tô sem saber. Então vai lá e olha, porque com toda certeza vai sair diferente, não tenha dúvida. Isso aí. O Marco passou por esse processo da treinar a equipe de logística, De logística, né? Só dá um feedback aí pra turma aí, porque é muito importante, hein? A linguagem é a nossa linguagem mesmo, né? O pessoal da entrega compreendeu exatamente o que precisa ser feito, né? A gente fez os 2 treinamentos lá na loja, são 2 episódios, né? Vamos dizer assim. E é assim, ó, o que eu vou te dizer? Ele sai compreendendo, de fato, a função deles. Entendeu? Imagina que facilita a vida dessa pessoa. Isso, exatamente. O que eu instiguei antes ali, que da parte de vendas, né? Por quê? Porque já surgiu o resultado depois do treinamento de não com o cliente, mas sim com o vendedor. Ele chegou, se sentiu com liberdade, dizer assim, ó, aquele vendedor lá tá fazendo um muro e vai precisar, aquele cliente tá fazendo um muro e vai precisar de um portão. Eu já conversei com o pedreiro, então tá aqui, ó. Ele tirou uma foto da venda, né? Com o número, com o contato do cliente e entregou pro vendedor. Pra quê? Pra que ele entrasse em contato e fizesse a venda do portão. Então, é importante a gente fazer essa questão do treinamento com as vendas, com a entrega, justamente para aquilo que eu disse antes. Por mim, era um setor que era desassistido. Jamais eu pensei em fazer um treinamento com vendas, com entregas. Com a logística. Com a logística. E fazendo aquele treinamento, mudou a nossa realidade. Está mudando, né, Sidney? Porque assim, nada acontece de um dia para o outro. São sementes que a gente vai plantando que lá na frente a gente vai colher. Muito bom. Legal. Não, e o que eu acho fantástico também, e no teu trabalho especificamente, é o fato justamente da linguagem, né? Isso, Como exatamente. é nichado, a gente não tem muita coisa nichada para o nosso setor. Então a gente vai adaptando conforme as coisas vão acontecendo. Mas quando a gente tem alguém que é um consultor, que ele sabe o que está fazendo, por exemplo, né? Um auxiliar de servente de pedreiro, foi assim que começou e passou por tantos outros setores. Como a gente se identifica e como traz credibilidade, né? E a pessoa consegue entender o que tu tá dizendo, né? O pessoal da logística assistiu. Isso, e entendeu. Exatamente. Falou o que eles precisavam escutar. Do jeito que precisava escutar. E de uma maneira simples. Exato. Nem as palavras, né? Até as palavras foram tão bem colocadas que eles não ficaram se perguntando, porque às vezes o cara... agora esse insight aqui... Sim, né? É usual, né, do nosso dia a dia. Isso, então assim, tipo, foi tão verdadeiro e tão real assim que não gerou dúvida, sabe? Esse desafio nosso de quem está fazendo treinamento, seja para logística, vendas, gerente, o dono da loja, é o desafio do virtual, né? Você tá lá, sozinho, tem um monte de gente lá do outro lado da TV, mas, né, assistindo, mas você tá sozinho na tua frente, né? E aí, especificamente nesse de logística, o que eu fiz? Só para você entender, né? Como eu trabalhei no setor de entregas bastante tempo e eu lembro de algumas pessoas, eu fazia de conta que eu tava falando para aquele motorista tal, para aquele outro lá, aquele ajudante tal. E eu via essas pessoas e eu me obrigava a falar com essa linguagem. Não é que eu me obrigava, que também a gente... é a única linguagem que a gente tem, é uma matriz de construção. Então, se eu for falar com outro ramo, outro segmento, não vou saber direcionar a conversa. Então, uma matriz de construção é o meu mundo, é o meu universo. Então, eu via essas pessoas e é o direcionamento que eu dava na hora da comunicação. E é importante, porque você vê as pessoas se sensibilizando. Teve lojista que falou assim para mim, Michael: Sidney, eles saíram de lá sabendo da importância deles e sentiram-se motivados, porque muitas vezes eles não tinham noção que eles eram importantes para a loja. Eles achavam que era mais um funcionário. Não, você deu um gás de ânimo e motivação. Até eu não gosto muito de palestra motivacional, mas eles saíram com uma motivação. Saíram com uma motivação de trabalhar diferente porque eles se sentiram importantes. E nunca foi valorizado dentro da loja. E faz toda a diferença, né? Porque foi exatamente o que eu falei antes. A gente sai daqui, esse horário já tarde, e com a cabeça cheia de insights. É tão bom isso, né? O pessoal da logística também, né? Porque às vezes eles estão cegos, eles não sabem nem pra onde ir. E aí tu vem, tu faz um treinamento com alguém que fala a tua língua e facilita todo o teu processo, porque ninguém gosta de fazer retrabalho, né? Retrabalho é sempre ruim para quem tá fazendo. Então, poxa, tu poder melhorar o teu trabalho ali e ver que as pessoas estão te olhando de outra forma. É isso. O pessoal do pátio também tem coração, né? Exatamente. Então vamos lá, né, Sabrina? Agradecer os nossos patrocinadores. Sim, que viabilizam esse projeto maravilhoso aqui que a gente está tendo, né? Já faz um tempo, vai fazer quase 2 anos, né, Michael? Isso aí. Então, esse projeto tem o patrocínio do X10 Forro de PVC, Angelgrese e Angeltec, E-Loja 360, Tintas Killing, Brasil Esquadrias, Quartzolite Brasilite, Indústria T-Docs
e o apoio da Rede Alternativa e do Laboratório BISC Criativo. Isso aí. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado, Sidney, e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Vou pedir a música no Fantástico, então, depois pra tem que pedir. finalizar. Merece? Um abraço, gente. Até Obrigado, mais. gente. Até. Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Venha fazer parte dessa conversa você também.